Olá, você, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do SETcast, o podcast da SET. Aqui falamos de mídia, entretenimento e broadcast com quem vive este universo de perto. Sempre com leveza, trazemos entrevistas e conversas cheias de conhecimento, tecnologia e tendências. Eu sou a Deise Feitosa e convido você a vir com a gente e aproveitar esse episódio que está cheio de belas novidades. E a gente vai falar hoje sobre games, sobre jogos, e convidamos aqui algumas pessoas muito especiais que fazem parte do GT de Games da SET. Então, queria dar um alô, um olá para o Thiago Bueno, diretor de marketing, e Olá, também, tudo bem? Seja bem-vindo, muito obrigada por sua participação aqui no SETcast. Cara, muito obrigado por estar aqui. Acho que pra gente é um espaço bem importante, a SET hoje, até para trazer um pouco, aproveitar um pouco do conhecimento transmídia e também trazer um pouquinho do que a gente faz em games. Ah, muito bom. Conosco também está a Tainá Marjorie. Tainá é atriz e é cosplayer. Seja bem-vinda, Tainá. Muito obrigada. É uma honra recebê-la conosco. Muito obrigada, gente, pela oportunidade de estar aqui falando o que eu gosto de fazer. E daqui a pouco a gente vai receber também aqui no nosso estúdio o Silvio Pinto, que é engenheiro também da SET, também do grupo do GT de Games, e ele vai continuar conversando com a gente. Enfim, eu queria que você me contasse, eu sei que o GT organizou uma palestra dentro do Congresso da SET deste ano, de 2025, que você nos contasse um pouco o que vocês pensaram. Inclusive, vocês trouxeram algumas pessoas que são cosplayers, né, para visitar o evento, para que a gente possa também trazer a inovação, o game, que é algo que o Brasil, né, pelo qual o brasileiro tanto ama e gosta de jogar, e a indústria do game do Brasil que é tão desenvolvida. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, como é que foi a experiência hoje aqui no Congresso. Cara, acho que foi muito legal. Eu acho que ambos os cenários, eles carecem de profissionais. Acho que existe uma dificuldade muito grande em ambos, principalmente quando a gente está falando de transmissão e até criação de conteúdo. Parece que tem muito profissional. Não, tá faltando profissional em ambos os setores. Eu acho que existe um mix bem interessante para a gente trabalhar, justamente para suprir ambos os lados. Então, trazer um pouco desse conhecimento, um pouco desse legado, e acho que ambos podem aprender bastante com isso. Ainda mais quando o Brasil se destaca na indústria de games e tem tantos talentos aqui, jogos também sendo comercializados. Hoje a gente exporta muito talento brasileiro, principalmente de 3D, para trabalhar lá fora e na produção de jogos. E já está na terceira posição hoje em número de jogadores. Então é um número bem forte, significativo para a gente. E, além disso, está recebendo bastante impulsionamento também econômico, né? Inclusive por meio de políticas públicas, não é isso? Sim. Inclusive, eu saio daqui hoje para ir para a Alemanha para um evento pelo Estado, assim, o Creative SP. Que é da SPCine? Não, porque a SPCine é do município de São Paulo. SP Invest. SP Invest. Muito bacana. Muito bom saber que, né, realmente o Estado e o município, porque eu sei que a SPCine aqui de São Paulo também tem investido bastante também na indústria de games e no impulsionamento de talentos e desenvolvedores de games. É que eu acho que é uma indústria que pode ajudar em muitas áreas, né? Quando a gente faz campanhas com marcas, ou mesmo no desenvolvimento de jogos educativos, acho que tem bastante coisa bem legal. Fora a parte de esportes, que já tem transmissões com recorde de audiência que são incríveis. Muito bom. Agora eu queria falar com a Tainá. Tainá, de novo, seja bem-vinda aqui ao nosso SETcast. É uma honra recebê-la aqui conosco. E eu queria que você contasse. Vamos começar do começo. Sim. Conta para o nosso público o que é ser cosplayer. Bom, primeiramente, é você viver aquele personagem que você tanto gosta. Né? Eu, por exemplo, a minha personagem favorita desde criança sempre foi a Mulher Maravilha. E ao longo do tempo eu fui desenvolvendo paixões por outros universos, os universos de anime, universos de games, assim como tem de filmes e séries também. E hoje eu tenho mais de 40 cosplays, mas eu também sou atriz, então isso, querendo ou não, acaba me ajudando um pouco, porque o cosplay, o que é o cosplay? Cos vem de costume, que significa fantasia em inglês. Então você veste uma fantasia e o play vem de como se fosse jogar, interpretar. Então, o cosplay significa vestir como personagem e interpretar ele. E como é que você se sente quando você tá vestida
com esse personagem? O que eu mais faço é Mulher Maravilha, então eu me sinto poderosa, ao mesmo tempo eu fico um pouco envergonhada. Às vezes que as pessoas falam, a depender do que as pessoas falam, parece que eu realmente me sinto a Mulher Maravilha, mas na verdade, às vezes eu falo assim, gente, eu tô interpretando, mas eu realmente não me acho tudo isso, sabe? Mas a gente tem que realmente sentir o personagem. Muitas vezes as pessoas perguntam o nosso nome e eu não consigo sair. Eu falo, não, meu nome é Diana. Então, é uma sensação muito boa, e principalmente quando a gente está perto de crianças. Quando uma criança olha para você e acredita que você é o personagem. E aí, quando elas acreditam, tem crianças que choram. Aquele momento ali é o momento que mais faz valer a pena o cosplay. Por que você gosta da Mulher Maravilha? Me fala. Olha, sempre foi para mim o maior símbolo do que uma mulher pode ser, sabe? Poder. Ela representa muito o feminismo também, a beleza. E ela sempre fala assim, tem algumas cenas da Mulher Maravilha, seja animação ou filme, que eu sou muito fã, que ela, quando a criança fala que gostaria de ser como ela diz, você pode ser quem você quiser. E é o que eu gostaria que todas as mulheres soubessem, que elas podem ser o que quiser. Então, acho que é isso que a Mulher Maravilha representa. A gente fica até sem Poder. palavras de escutar isso, né? Então, Tainá, eu me sinto muito representada por você. Eu fico obrigada. feliz, né, de ver, acima de tudo, a tua capacidade de reflexão, né, a esse respeito e com tanta profundidade. E, de fato, a Mulher Maravilha tem tudo, tem total relação com o feminismo, inclusive. Ela nasce com esse propósito, os primeiros desenhos da Mulher Maravilha. Exato. Então, é um personagem bem escolhido. E o que você visitou um pouco a feira 7 Expo 2025, você viu essa iniciativa da 7 em também trazer o jogo para esse mundo do audiovisual. Eu queria saber o que você percebeu aqui que te chamou a atenção. Olha, cada vez mais eu vejo que tem sido mais abrangente o meio de games, né? Porque vamos dizer que há um tempo atrás não tinha tantos personagens de outros universos. Quando você traz um personagem, sei lá, de anime, você chama o público, vamos dizer, otaku, que significa nerd em japonês. Então, você traz o público de anime para o meio de game. Aí você traz um personagem de uma série, né, de um live action. E aí você vai trazer esse público também, porque quando a pessoa é fã, a gente quer estar em tudo. Eu, particularmente, sou muito fã de One Piece, que é um anime. E o One Piece está começando a entrar em tudo. Então, assim, com certeza, os fãs de One Piece vão estar aonde vai ter One Piece. Então, essa parte de abranger não só ali personagens que tem apenas em games é muito importante, porque acaba que você traz outras pessoas também. Não só isso, também criança, porque, por exemplo, tem muita criança que assiste anime. Então, como eu tenho muito contato com criança, eu acabo vendo que trazer esses animes que são mais chunin, né, que são de adolescente, pré-adolescente, acaba trazendo esse público também para o game. Então é muito importante. Eu, particularmente, fiquei mais apaixonada pelo game depois que eu vi personagens como a Mulher Maravilha, Superman e outros que eu já conheço desde criança nos games. E qual que é seu jogo preferido? Ai. League of Legends. E o que te chama mais a atenção? Você não gosta? Tá, né? Não, eu não gosto, assim. Então, é que é o que eu mais jogo, assim, não significa... É porque eu realmente nunca tive muito acesso a outros games. Eu só tive mais acesso a games de computador. Eu nunca tive um PlayStation, por exemplo. Mas aí, quando eu vou na casa de alguém, eu jogo. Mas o que eu mais jogo no meu computador mesmo é Fortnite e League of Legends. Legal que a gente, na minha época, falava do televizinho. A gente ia pra casa do vizinho pra assistir TV. Então agora tem o game vizinho. Eu ia muito na Lan House pra jogar, por exemplo, Counter-Strike. E você? O que você curte mais? Eu sempre joguei RPG, bastante. Acho que World of Warcraft eu aprendi inglês jogando esse jogo. E aprendi a liderar equipes jogando esse jogo. Montando grupos, assim, pra cumprir objetivos dentro do jogo. Então acho que depende muito de cada jogo e depende muito do que a pessoa faz com o conhecimento. Muito bom. Bom, Tainá, eu queria te agradecer imensamente a tua participação aqui, foi muito importante aqui, inclusive para o nosso GT de Games, então, e queria desejar sucesso aí na sua carreira de muito cosplayer, obrigada. que você brilhe muito, e depois volta pra gente conversar um dia só sobre esse mundo aí. Muito obrigada, um gente. Foi incrível estar aqui hoje. Muito obrigada também ao pessoal da GT, Creators e Gamers, que se não fossem eles, eu não estaria aqui.
Obrigada. Agora eu gostaria de convidar o Silvio Pinto. Silvio, seja bem-vindo. Olá, obrigado. Obrigada por sua presença. Então, Silvio, também você é um dos coordenadores do GT de Games. E me conta, desde quando existe o GT? Bacana. A gente foi convidado, na verdade, o ano passado, né? Isso foi uma iniciativa, né, da SET, querendo conversar com o público novo. Então, eles queriam, gente, a gente precisa conversar, falar um pouco com o pessoal de criadores de conteúdo. E aí, a gente falou, por que não? Por que só criadores de conteúdo? Por que a gente também não vai para esse universo game? E aí veio essa parceria, né? Juntou eu para falar com criadores e o Thiago na parte de games. E a gente criou o Creators e Games. Então é um GT para levar e trazer para dentro da SET esses jovens, esse público novo para cá, porque a SET tem muito a oferecer em termos de conceito, de tecnologia, de como fazer melhor o trabalho, e ao mesmo tempo esse público também tem muita coisa para mostrar para a gente como eles fazem, né? De um jeito diferente do que a SET está acostumado. Então, esse ano, na verdade, o GT surge. A gente foi convidado ano passado e esse ano começou. Estabelece. E como é que está sendo o engajamento para participação nesse GT? A gente tem conseguido trazer muita gente de fora, né, desse mercado, justamente para entender um pouco o que é a SET. Acho que fora do... É um evento tão importante, um grupo tão importante que não tem a devida atenção e o carinho das pessoas até por desconhecimento. Então, o nosso objetivo é sempre trazer essas pessoas. Uma das perguntas que eu mais recebo é como que eu faço para trabalhar nesse mercado ou para entrar nisso? E, putz, tem tanto espaço, tem tanta coisa que as pessoas podem fazer que é um pouco do objetivo. Acho que é renovar esse público que vem para a SET também, ampliar esse público e também falar um pouco de como trabalhar nesse setor e como se beneficiar desse setor. E como é que as pessoas... Quem quer, por exemplo, se tiver alguém que agora nos assiste ou nos escuta e que queira e tenha vontade de começar a atuar, né, no mundo, no ecossistema de games, por onde começar? Sendo bom. Bom Acho que em quê? A gente pode ser bom em muitas coisas. Literalmente tem vaga de psicólogo, de jogador, a... Nutricionista, assim... Na verdade, o mercado, quando você fala quero entrar no mercado, como entrar no mercado? Sendo um bom profissional. Dentro da área, por exemplo, de creators e games, hoje, se você pensar, por exemplo, de game, dentro de uma equipe, a gente tem psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, não é só na área técnica, por incrível que pareça, né? Me fala mais, então, desenvolva. A gente tem dentro desse ecossistema, quando você para pensar no mundo game, além do broadcast, que já é consolidado, muitos profissionais da área que a gente conhece, de futebol, de esporte em geral, foram atuar no game e hoje, profissionais que foram formados dentro do game atuam na área de esportes. Por exemplo, pessoal de replay, narrador e comentarista, DTV. O importante é você se dedicar a uma profissão, não importa qual seja, não precisa ser só técnico, né? Um engenheiro. Não. Né, Thiago? Tem espaço para todo mundo. Você tem até para RH, você tem até para... Eles têm uma carência de profissionais em todas as áreas. Então, assim, essa troca que a gente está tentando fazer entre os mercados é botar mais visibilidade para os profissionais. Então, é fácil entrar. Basta se dedicar à sua profissão e ser um dos melhores na sua profissão. É fácil. Eu acho que o game tem algumas especificidades quando a gente vai montar que não necessariamente a pessoa precisa conhecer de games, mas algumas das necessidades a pessoa realmente precisa ter uma vasta experiência para conseguir resolver a tempo. É um mercado muito novo ainda. Então, tem muita coisa para amadurecer e eu acredito que a gente pode aprender com quase todos os mercados e trazer um pouco desse expertise. Certo. E assim, vamos pensar agora em formação. Quem quer trabalhar como desenvolvedor de games, qual que tem que ser a formação superior? Se tiver, eu não sei se... Hoje tem... algo regulamentado nesse sentido, Isso é bem interessante, né? Esse mercado, por ser um mercado muito novo, ele sofre exatamente de uma coisa que é falta de regulamentação. É uma das coisas que a gente está tentando trabalhar dentro do GT. Então, assim, é levantar as dores, né? Levantar as dores do mercado, porque ele nasce de entusiastas. O mercado de game nasce de entusiastas. Pessoas que não tinham, né, uma regulamentação, mas se juntam e começam a fazer o mercado.
Então hoje a ideia do GT é trazer essas dores, trazer essas necessidades, advogar por elas, a gente justo, né? criar novas práticas, melhores práticas. Ó, gente, depois de um comum acordo aqui, olha, a gente descobriu que todo mundo luta por isso. Vamos batalhar por isso, vamos advogar por isso, uma melhor prática de trabalho. Então, assim, ele nasce de uma como a internet, sabe? Uma verdadeira bagunça, uma junção de coisas, entendeu? E aos pouquinhos a gente está tentando. Ele já se profissionalizou de alguma maneira? Sim. Temos profissionais trabalhando, mas o mercado está profissionalizado? Não. Tipo, se formou em quê? Ele pode se formar em design, ele pode... Em design, em computação, em 3D. Por exemplo, hoje a gente tem... eles foram aprendendo no começo, como não tinha uma formação própria, eles foram aprendendo fazendo, né? Por exemplo, os melhores criadores de mapa, hoje, de jogos, não vieram do mundo acadêmico. Eles nasceram fazendo. Só que agora eles estão sentindo a necessidade de um profissionalismo. Então, assim, vamos atrás disso agora, né? As universidades, vamos lá, 3D. Existe agora, né, cursos para isso, mas é uma questão ainda muito nova ainda no mercado. Até a parte de 3D, você tem grandes empresas de jogos hoje no Brasil que viraram unicórnios e acabam roubando profissionais do 3D de agências de publicidade ou mesmo de produtoras de vídeo. Então é um mercado bem forte e bem aquecido hoje. A gente exporta talentos nesse sentido. Olha, que coisa interessante, né? Mas esse dado que vocês... Não esse dado, né? Mas essa informação que qualquer profissional que se interesse, um jornalista também pode atuar como desde crítico de jogos, narrador de jogos, um radialista, uma pessoa formada em audiovisual. É realmente isso, assim, hoje acho que você citou boa parte dos profissionais está mais faltando nesse mercado. Bom saber. Aí, gente, aí turma da comunicação do audiovisual, então, tem emprego no mercado de jogos, é isso? Sim, é bem por aí. Você sabe uma coisa muito legal, a Engage, né, a gente tem uma coisa muito legal com a comunidade de game. E não sei se você sabe como funciona, mas a comunidade de games são pessoas que se reúnem mesmo via Discord e tudo, criamos campeonatos e tudo mais. E os profissionais, olha só, a gente está com um campeonato no ar agora que os replays foram tirados de pessoas da comunidade que jogavam game e estão aprendendo a ser operadores de replay. Narrador, a mesma coisa. Sim. Né? Então, assim, a gente consegue tirar dessas pessoas, mostrar como é uma profissão e eles começarem a executar. E aí, claro que eles vão, quando tem talento, aí vai longe, mas assim, é muito legal que a gente consegue dentro do game tirar, dentro das comunidades de game, os novos profissionais. Né? O cara não precisa ser só um jogador, o cara começa como um jogador, mas eu gosto de ser narrador. Venha narrar. Então, isso é uma coisa muito legal, tem muito espaço. Eu acho que quando hoje a gente trabalha com os apaixonados da comunidade, isso reflete muito no resultado. Então, ter a comunidade tão próxima é algo bem diferente, eu diria, do restante do mercado. Nossa. Eu tô escutando um barulho. Eu também agora ouvi Que barulho é esse, gente, que tá invadindo? Produção? Produção, o que tá acontecendo aqui nesse estúdio? Produção. É o setzinho? Oi, setzinho! Tudo... Gente, que visita mais especial! Falando em jogos, falando em futuro, em tecnologia. Ó quem tá aqui com a gente. Vamos chamar de setzinho. Tudo bom? Aê, muitos beijos pra você. Obrigada pela visita. Você muito nos honra. Algo a declarar? Quer deixar um recadinho pro nosso público? Olha ali pra câmera, ó. Dá um beijinho pro nosso público. Aqui, ó. Ó aqui nossa câmera. Solta um beijinho, ó. Ó, aí, ó. Aê! Muito bem, setzinho. Gente, eu batizei. Obrigada pela sua visita. Bem-vindo ao futuro. Tchau, tchau. Viu que a gente tem que continuar a nossa conversa. Valeu, tá bom. Tchau. Acho que ele gostou. Já deu. Tchau, tchau. Até a próxima. Muito valeu, bom, né? Setzinho. E é isso, tá uma gente. Feira diferente, olha só né? isso. Que feira diferente, tecnológica. Quando a gente viu essa questão, como você entrevistou, né? A gente trouxe os cosplay.
para quebrar um pouco, para mostrar para as pessoas, olha que bacana, é um outro jeito também, né? É uma Existem profissão. muitos universos dentro do universo de audiovisual. Não é só rádio, televisão. Não. Faz tempo que não é mais, e a gente até entende isso. Por isso não é à toa que a gente está discutindo tantos outros temas relacionados ao nosso ecossistema, a nossa semiosfera audiovisual, que é um conceito do professor Almiral. Mas enfim, desculpa, então a gente, né, a sua fala foi interrompida, então você falava exatamente desse grupo, desse ecossistema, que vocês se reúnem via Discord. Sim, uma das coisas legais que a gente tem, por exemplo, com o GT, é que como a gente fala com a comunidade de games e de criadores de conteúdo, uma das ferramentas que é muito usada é o Discord. E a SET, né, nos proporcionou uma coisa que é inédita também, nós temos um Discord. E a gente disponibilizou esse Discord para participação, mesmo o GT, como é uma coisa muito nova, o GT de Creators de Games, ainda esse ano ele é aberto para qualquer pessoa poder participar via Discord. Então a gente introduziu uma ferramenta completamente nova, que é o que eles estão acostumados a usar, para que eles venham até nós, possam participar dos nossos encontros mensais, de todo o conteúdo que a gente traz, para que eles possam melhorar a formação. Então, assim, qualificar os profissionais. A SET liberou, você sabe muito bem, e a gente convida eles como assinantes no futuro, para que eles tenham não só acesso ao GT, mas que eles tenham acesso a todos os GTs da SET, que é uma grandiosidade de conteúdo, né? E ampliar a visão crítica a respeito do mundo do audiovisual como um todo. Total. Que é muito importante. A questão da ética também precisa ser discutida. Eu acho que hoje, quando a gente olha para a criação de conteúdo, principalmente em rede social, ainda existe uma dificuldade das pessoas entenderem de fato como funcionam as redes sociais, como o YouTube funciona, por exemplo. Às vezes eu vejo alguns conteúdos que são aqui, assim, super produzidos para o YouTube, mas não respeita algumas regras da plataforma, né? O YouTube é uma ferramenta de busca no fim do dia, assim como é o Google. E quando a gente não leva isso em consideração, acaba que conteúdos incríveis não são vistos. Então acho que isso é um pouco do que tanto esse mercado de games e criadores de conteúdo consegue ajudar, né, no mercado tradicional. E com certeza é um mercado tradicional com anos de experiência, principalmente na parte de como é vendido, como é feito no fim do dia, pode auxiliar bastante. Muito bom. E falando em profissões relacionadas ao game, eu me lembrei de uma função de um profissional chamado designer de narrativas, que é um roteirista de jogos, assim. Então, acho que também com todas as inovações que surgem, possibilidades, realidade virtual, mista, aumentada, acho que também surgem essas novas funções. Na verdade, não seria uma nova função, mas seria uma readequação, por exemplo, de um roteirista profissional para um designer de narrativas, né? Vocês já conhecem, enfim, poderiam comentar um pouco sobre isso? Na verdade, assim, talvez o nome, né, não seja familiar dentro do espectro de game. Mas assim, eu já conheço, né, existem vários roteiristas que trabalham dentro da indústria na criação de jogos. É necessário, é um profissional necessário. Não especificamente desculpa, professor. Designer de narrativa. É uma função, uma nova nomenclatura para dentro que realmente desenhar um jogo, porque parte de todo um processo de interatividade, para além do roteiro escrito, tem que ter, enfim, vários direcionamentos a respeito do... Eu acho que é a mesma... como é que eu posso falar? O mesmo princípio do jogo, que você precisa dizer quais são montar um storyboard, que é muito mais do que só criar um texto escrito, então você tem que falar também ali dos momentos de ação, né? Enfim. É uma equipe muito grande que faz isso, na verdade, né? São vários roteiristas, né? Hoje quando você olha, tem um cara que é impressionante nisso, que é o Kojima. Ele fez a parte de Metal Gear, tem alguns jogos novos e ele trouxe muito do cinema pro games. Então ele estudou muito a parte de cinema para poder trazer isso. E tem cutscenes incríveis assim nos jogos dele. Então é realmente uma forma como a gente consegue trazer isso pro jogo. O jogo encanta as pessoas. Então o mais importante dentro do jogo é de fato como a gente vai contar essa história. Desde entender como eu explico pro jogador como jogar,
e incluo isso dentro da história, até como a história dos personagens e deixar ele envolvido emocionalmente com os personagens. Nossa, é muito interessante, né? Então, porque você precisa ter uma visão muito mais ampliada Sim. quando você vai desenvolver um roteiro para um jogo, né? Não, totalmente. Assim, Tem que partir Hoje- do começo ali, já tem que nascer com a aquela... primeira, quando você pega um jogo mais antigo, o Mega Man, por exemplo, a primeira fase é genial. Ela explica como você vai jogar o jogo. Isso, tem Ela os vai te tutoriais. introduzindo. Não, é sem tutorial. No próprio jogo, ele vai te introduzindo aos elementos do jogo muito aos poucos, para você entendendo como funciona a mecânica, sem ter que De explicar uma maneira nada. orgânica. Totalmente orgânica. Então ele consegue mostrar isso, e também uma própria marca pode entrar dentro do jogo de maneira orgânica. A gente tem alguns casos. Cup Noodles é genial fazendo isso. Tem diversas outras frentes que eu vejo que são bem legais nesse sentido. Bacana. E agora vocês me contem um pouco mais sobre a unidade móvel que está lá fora. Tá. O que é isso? É. O que vocês estão fazendo? Na Me verdade, contem. aí sai um pouquinho desse mundo aqui, né? Sim. Do Creative Games, na verdade. A unidade móvel é da NeoID, né? Que é expositora aqui, é uma empresa nacional. E a gente lançou essa unidade móvel. Eu faço parte da engenharia da NeoID. E a gente lançou essa unidade móvel no ano passado aqui na SET. É uma unidade móvel que foi feita uma prova de conceito. A gente fez uma prova de conceito com tecnologias que o pessoal não acreditava que funcionaria num caminhão de produção. E a gente, o ano passado, levantou esse caminhão, trouxemos aqui, mostramos que era possível usar tecnologias como NDI, como Dante, coisas que não são do broadcast propriamente dito. E a gente trouxe, e esse ano está aí de novo, com coisas novas e tudo mais. E a gente colocou lá. É uma unidade móvel da NeoID, operada pela Capta Filmes, porque a NeoID é uma empresa que teoricamente fabrica equipamentos e vende equipamentos, a gente não é uma locadora, mas ela está disponível para uso em geral de produção. Inclusive, ela fez alguns games, tá? É tipo ao vivo, assim? Ao vivo. É uma unidade móvel. Ela tem preparada com streamings, com a parte de streaming, principalmente para game, né? E como é que vocês fazem? Tipo, tem jogadores ali A gente estaciona de forma na unidade móvel. presencial, mas também exatamente. tem jogadores que estão conectados de Remoto. forma remota. Essa é a capacidade dela. Foi uma coisa de disruptura que a gente fez. Então você estaciona ela, né? Os espaços Sim. que a gente vai fazer. Então a gente consegue colocar, por exemplo, o narrador e comentarista totalmente off na casa dele. Conectar ele num player que está jogando, né? Um X5, por exemplo, no estúdio. E fazer toda essa parte, desde replay, parte de gravação, a parte de transmissão, corte, tudo de dentro dela. Então ela é um pouco mais ligada para essa parte de coisas mais especiais do que uma unidade móvel mais tradicional para esportes tradicionais. Ela sai um pouquinho, ela um pouco mais IP, né, do que banda base, né? O que me chamou a atenção é que a gente está num mundo que as coisas estão se reduzindo, né? E a gente tem um Multilink, por exemplo, que transmite, e de repente eu vejo uma unidade móvel aqui com inovação. Isso me chamou a atenção. Ela tem lá dentro, inclusive. Ela tem essa autonomia. Então ela nasce já com Starlink, com não os Multilink, mas o que a gente chama de Bound, né? Que é a junção de várias conexões, né, para se tornar uma conexão mais forte. Então ela tem isso dentro dela, exatamente por causa de game, por causa desses eventos onde você não tem internet. Não consigo chegar com SNG. Eu paro a unidade móvel, levanto uma Starlink, duas Starlink, junto isso tudo numa única internet e a gente consegue fazer uma transmissão de um jogo, de um game ou de qualquer evento que seja. Na verdade, assim, ela nasce como uma prova de conceito, mas ficou tão bom que a gente entregou na mão da Capta, que é uma empresa dessas empresas de mercado que atuam com unidade móveis, né, para o mercado em geral, para ela operacionalizar. Então ela está disponível para qualquer um poder alugar e testar. Só que em todo evento da SET, a gente acaba trazendo ela cá para mostrar a tecnologia que a NeoID produz, né? Uma empresa brasileira produzindo tecnologia de ponta. Que né? bacana, isso nos dá muito orgulho. Para mim também. Você quer falar? Não? Eu fiquei aqui refletindo um pouco sobre o futuro, né? O futuro que é há 15 anos, quando a gente pensava no futuro. E eu lembrei do meu orientador de doutorado, o professor Sérgio Byron, que naquela época falava que dentro desse processo de convergência tecnológica que estava acontecendo no mundo, tudo ia migrar para a linguagem dos jogos. Então ele falava naquele momento de uma ludosfera. E se a gente pensa hoje, quando a gente usa o celular, e a gente tem todos os comandos, e a maneira como a gente digita, e a maneira como a gente vai utilizando os aplicativos,
tem muitos... Você praticamente encontra ali os princípios da linguagem dos jogos. Vocês concordam com isso? Hoje a gente vive num mundo muito... que pra mim tá muito em relação à usabilidade. O jogo, ele tá em tudo. Inclusive o jogo, pensando na transmídia, se você pensar... Tem muitas histórias que viraram filme que vieram dos jogos também. O Super Mario, que era um filme, que é um jogo da minha época, que agora virou... Meus sobrinhos, que têm 8 anos, estão apaixonadíssimos pelo Super Mario, mas eles se apaixonaram a partir do filme do Super Mario. E canta uma musiquinha, enfim, né? Eu vou até roubar um pouco do Thiago aqui, porque é o seguinte... por que você vê isso? Por que isso acontece? Porque o jogo é friendly, né? Ele é gostoso, né? Então é muito mais fácil você introduzir. Então, assim, por que todas essas mídias digitais começam por uma visão dessa? Porque ele se torna fácil para o usuário. E é gostoso. Então, assim, é muito difícil você falar hoje... Desculpa, mas se a gente andar aqui na feira, a gente não vai chamar de gamer, mas todo mundo joga algum tipo de jogo e se distrai com algum tipo de jogo. Então essa linguagem, esse mecanismo fica mais fácil. Quando você utiliza o controle remoto, quando você utiliza a segunda tela... É a introdução. Passou a ser uma extensão da gente. Toda tecnologia ela é boa quando ela é uma extensão, ela começa a ser uma extensão da gente, né? E auxiliar a gente de alguma maneira. Então, assim, o jogo é isso, né? Inclusive na educação. A gente tem agora a educação, tem muitas escolas que utilizam jogos como processo de aprendizagem. A gamificação. Se você pensar na realidade virtual, ela é gamificada quando você usa os joysticks e o óculos, é tudo por princípio, é sobre isso, né, que eu estou comentando, assim, é esse mundo gamificado que a gente vive. Até num evento que a gente fez no começo do ano passado, quando a gente foi testar o som, né? Toda a parte de som e LED, a empresa trouxe isso pra gente ver dentro dessa realidade aumentada. Você podia sentar em qualquer cadeira do auditório ali e ver como o som sairia realmente no evento. Só que já num ambiente 3D, sei lá, 2 semanas antes da feira. Então acho que isso é bem legal. Acho que tem algumas tecnologias para a gente ajudar com qualquer tipo de área. É isso, o jogo nos inspira. Ele é inspirador. Na verdade, essa que é a parte gostosa, né? Porque a gente tem uma outra palavra, né? Que o jogo ele é cativante para nós. Então, porque ele remete ao quê? Ao descanso, não é o trabalho, né? Se botou uma coisa que é mais gamificada para você, não te remete ao trabalho, te remete assim, nossa, é um lazer, é uma coisa que é mais friendly mesmo, mais amigável. Então, por isso que o jogo acaba sendo uma boa porta de entrada para várias tecnologias que são colocadas, né? Para ficar mais acessível para as pessoas. Depois todo mundo quer. Né? Todo mundo quer. Bom, outro dia eu vou convidar vocês para a gente falar sobre ética dos jogos, porque eu acho que é um tema super profundo também, que dá para a gente conversar bastante. É muito interessante isso. Problematizar, eu acho que ainda mais no mundo de hoje, com inteligência artificial. Vou só dar um spoilerzinho, a gente estava conversando hoje numa palestra, porque está no momento uma discussão que é como proteger crianças, como proteger... O game já nasceu assim, protegendo. A gente tem as ferramentas, a gente quando faz uma campanha, quando tem um jogo, tem todo o sistema de proteção. Não é esse conteúdo de jogo é só para tal idade. Então, esse anúncio não sai para tal idade. Então, isso é um assunto bem interessante. Questões éticas e tudo mais, isso é bem interessante. A maioria dos jogos, por exemplo, quando você vai fazer uma ativação ou mesmo um campeonato, você precisa da autorização da publisher, da publicadora do jogo. E hoje elas têm uma trava muito grande, por exemplo, com criptomoeda, com aposta, com bebida. Hoje, dentro de jogos, você não pode fazer ativação desses segmentos, né, digamos assim. Pois é. A gente tem muito pano pra manga pra discutir. Eu quero que o GT de vocês participe muitas e muitas vezes do Setcast. Eu adorei a entrevista. Eu queria que vocês deixassem uma dica. Pode ser de algum jogo, mas pode ser de qualquer outra coisa que vocês estejam consumindo, ou já leram, assistiram. Um pouco de vocês pro nosso público. Te peguei. Difícil a pergunta. Um jogo legal, um jogo que você adora e que é pouco conhecido. Foi feito no Brasil. Nossa. Eita. Aí você pegou. Difícil, desculpa. Eu acho que tem... Foi mal. Assim, tem o jogo do Cellbit, que é bem legal. O Enigma do Medo. Você tem o do Marcos Castro. Você tem diversos jogos até de criadores de conteúdo que eles fizeram no Brasil e foram sucesso. Assim, é coisa que no financiamento coletivo arrecadou mais de milhões, né? Então acho que tem alguns jogos bem legais nesse sentido. E jogos brasileiros, né? A gente tem a Wildlife, que
Tem, assim, Tennis Clash, alguns jogos bem legais. Então acho que é conhecer um pouquinho desses jogos, até brasileiros. Acho que é bem legal. Silvio? É, Eu ia falar do Selbit, né? Te furou os olhos. É ótimo, assim, porque ele é um produto nosso, nacional, entendeu? E vai começar agora, né? Em breve, uma nova temporada dele, que ele lança todo ano. Eu tô empolgado já, né? A gente, inclusive, trabalha junto no projeto dele. É muito legal. Mas, assim, de coisas bacanas que eu indicaria, eu, particularmente, como eu tô com o Thiago, né? E ele é um especialista de marketing, eu engenheiro, então eu estou tentando abrir um pouco mais a minha mente. Então eu estou lendo algumas coisas de marketing, então, para iniciante, né? Eu estou lendo Marketing 5.0, que é Felipe, eu não me lembro o sobrenome dele, mas assim, ele tanto falar, eu estou tentando buscar informação para poder conversar com ele, né? Quando eu não estou lendo livros técnicos, óbvio, né? Que é a minha literatura que eu mais gosto, formação técnica, né? Engenharia. Mas acho que isso que eu tenho... O mundo está falando muito de marketing, a gente tem que entender um pouco mais, porque também esclarece as linguagens, como falar, como se comunicar. O marketing é comunicação, então Exatamente. melhora para a gente ler um pouco mais, estudar, isso está melhorando o meu jeito de comunicar. Estou aprendendo, né? Mas são as dicas que eu deixo. Sabe o que eu tô adorando aqui nessa conversa? É esse encontro de gerações. Vocês são sócios. Eu queria, para finalizar, que vocês falassem como é que é trabalhar junto, assim, um aprender com uma experiência do outro aprender com um novo olhar da juventude. Me falem se tem e se rola os beijinhos e abraços, e também as intrigas. Não, quebra-pau. Ou se rola só briga, postura. Eu Nada de acho briga. que Não, é o tempo todo. Eu acho que o game ele ainda é muito novo Sim, e em algumas vezes muito amador. sim. Então acho que tem aí um caminho longo para toda a indústria de jogos percorrer nesse sentido de profissionalismo, de maturidade. Entretanto, acho que a gente consegue mexer legiões. Então, o principal que dá para aprender com essa indústria, com certeza, é como se comunicar e como levar algo que as pessoas vão gostar de ouvir ou vão gostar de receber. Mas o que você aprende com o Silvio? É isso que eu quero saber. É chegar no horário. Como engenheiro, Mais. tem essa troca. Desenvolvam. A gente não briga, a gente discute muito, na verdade. Discute ideias, propostas. Na verdade, assim, o Thiago, né, vem jogador, nasceu jogando, como ele disse, ele aprendeu inglês jogando, olha que loucura. Que lindo, Né? né? Inglês, Eu conheço várias pessoas, aliás. O inglês dele é falam. absurdamente fluente. A gente teve agora, né, viajando, os caras falam, mas você mora onde aqui nos Estados Unidos? Não, eu sou do Brasil, impossível. Aprendeu jogando, nunca fez uma aula de inglês, né? Eu com eles, a gente discute muito, com eles eu aprendo desse jeito jovial, o jeito assim de fazer diferente as coisas, e eu levo para eles um jeito um pouco mais, não vou dizer rígido, mas um pouco mais... Disciplina. Disciplina, com certeza. Porque essa é a questão, sabe? Horários, se preparar antes de qualquer coisa, né? Porque o pessoal de game, o pessoal jovem, não, vamos fazer. Eu falei, não, gente, vamos preparar. Planejar. Exatamente, planejar para ter um resultado ainda melhor. Mas é divertido, Tudo é muito feito, bom. assim, acontece. Mas o que você aprende de melhor com ele? Eu ainda não escutei. Não, essa Além parte de disciplina do- e horário. Que Com mais? certeza. Que mais? A parte De vida mesmo, assim, A sabe? parte de backup, de estar precavido. Quando a gente olha para esse mercado até de transmissão de games, é um negócio que você tá sempre com o coração na mão. Porque muitas das pessoas acabam não levando isso em consideração, não tendo um backup. E quando a gente olha assim pro mercado de broadcast tradicional, cara, é incrível. Assim, pode cair um meteoro ali que o negócio não vai cair. No de games, pode acontecer alguém tropeçar num cabo e o negócio ir embora. Então, Botou assim, tudo a acho que perder. é importante Tá. reconhecer e aprender sobre isso, mas eu acho que tem uma parte de... O próprio VMix mesmo, acho que quem mais popularizou o uso dele foi o pessoal de games. Uhum. A forma de usar isso e novas iniciativas. Eu acho que a gente acabou testando bastante. Mas- Vou só comentar, tem uma coisa muito gostosa que eu considero com o Thiago, que a gente consegue ter um equilíbrio. Excelente. Eu sou muito conservador e ele não. Então, quando a gente consegue um equilíbrio, então essa troca é muito legal, porque eles são muito mais audaciosos e eu sou muito mais conservador. Então, assim, isso é bacana quando você acha esse equilíbrio e fala, nossa, que bacana. Aí você não tem limite.
Ai, Então, que assim, maravilha. isso é muito bacana entre a gente. Que maravilha, gente. Gente, muito Total. obrigada. Fiquei muito feliz com a Obrigado a você. participação. Esse programa Obrigado a foi vocês. leve, foi divertido. Recebemos visitas especiais. Muitas. O GT, o nosso espaço está aberto para o GT. Tragam muitas novidades, convidados do GT, participantes do GT. A gente está aqui para ouvir vocês. Obrigada pela participação. Obrigado a você. vocês pelo Voltem. convite. Valeu, gente. E obrigada a você que esteve conosco até agora, que nos assistiu, que simplesmente nos ouviu enquanto lavava os pratos ou ia para o trabalho, ou estava procurando coisa boa para ver sobre inovação, sobre futuro, sobre tecnologia. Lembrando que o Setcast ele é gravado nos estúdios da Vem TV e desta vez aqui na Set Expo 2025. Temos direção executiva de Igor Moraes, direção de imagem e áudio de Giovanni Fernandes e Vladimir Silva, coordenação de Fernanda Vil e Giovana Souza, a produção é de Fábio Pereira e a apresentação euzinha aqui, Deise Feitosa. Muito obrigada por sua audiência. E não esqueça, para se associar e conhecer mais sobre a SET, basta acessar set.org.br. A gente se vê em breve no próximo Setcast.